Paz do Senhor, povo. Tudo bem, tudo bom, tudo bem? Que bom. Vamos ler hoje primeiro livro de Samuel, capítulo 14, só um hoje, porque é um capítulo bem extenso. A vitória de Jonatas. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu que está do outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saiu e estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube, e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bocês e a outra de Senê. Uma estava do lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra do lado sul, na frente de Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos, pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas, vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e esses disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre o filisteu. Eles subiram engatinhando e o rapaz os seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados, os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo, a terra também tremeu e houve uma grande confusão. A derrota dos filisteus. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam todos correndo para lá e para cá. Então Saul disse aos seus oficiais: conte os nossos soldados e veja quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aias, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Olha a confusão. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel, depois da batalha. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito esse juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome porque o seu pai nos ameaçou dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu: meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Veja como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou o inimigo quando o derrotou. Imagine quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome.
Por isso avançaram sobre o que havia tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram a carne com o sangue, e não podia. Versículo 33 de 1 Samuel capítulo 14. Aí alguém foi dizer a Saul: olha, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição, rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue. Por isso naquela noite todos trouxeram seu gado e mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. O povo salva Jonatas. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo que o Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondesse hoje? Ó Senhor Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: faça o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi o indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão. Respondeu Jonatas: e estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca. Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus de Israel, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. O reinado e a família de Saul. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos, que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zob e os filisteus. E em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente, venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho de seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, era filho de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. A história é bem grande, bem longa, com vários episódios, mas nós vamos vendo Saul sempre se precipitando, né? A primeira parte da história, ele não consultou ao Senhor, falou que quem comesse morreria. Vamos dizer, algumas palavras descabidas que não eram necessárias para aquele momento, ou com falta de estratégia, como que o exército ficaria, né, em jejum, sem comer, sendo que eles gastariam muita energia. Então houve erros, né, apesar de ele ter lutado, ter sido vitorioso na maioria das guerras que ele lutou, houve erros de liderança, né, entre Saul. Nós vamos ver nos próximos capítulos que ele vai ser rejeitado, né, através da vida de Samuel como o profeta. Mas para nós, gente, a gente sempre tem que entender que serão muitas batalhas, e todas as batalhas que nós tivermos ao Senhor, nós não podemos nos precipitar. Deus hoje quer falar conosco muito sobre precipitação. Pare, consulte ao Senhor. Se o Senhor não respondeu, espere um dia, espere um mês, espere um ano. Não tome decisões sem ouvir o Senhor.
Porque talvez se o Senhor está te fazendo esperar, porque não é hora de tomar a decisão ainda, né? Então muitas vezes nós sofremos algumas consequências porque nós nos precipitamos e não obedecemos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Papai, nós estamos aqui e humildemente queremos pedir, Senhor, ajuda-nos a ser obedientes a Ti, humildes em esperar a sua resposta quando nós perguntarmos algo ao Senhor. Nem que demore um dia, uma semana, um mês, o tempo que for necessário, porque é melhor andar em obediência total do que sofrer, Senhor, danos por causa da nossa palavra ou de tomada de atitude. Se alguém, Senhor, está desesperado, querendo se precipitar, ajude essa pessoa hoje a confiar em Ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã a gente está de volta. Deus abençoe.